Fala pessoal, então a gente vai chegando aí à nossa última aula, né, o Encontro 05, no qual hoje nós vamos falar dos métodos complementares que abrangem aí a radiologia odontológica. De maneira que quando a gente faz esse estudo dos métodos complementares é algo que está além da rotina, certo? É quando há algumas patologias não conseguem ser visualizadas tão amplamente no espectro das radiografias e incidências complementares. De maneira que vale ressaltar aqui, certo, a necessidade das radiografias complementares e os métodos que nós vamos estar visualizando hoje, tá? Então eu venho falando aqui do primeiro método, que é a radiografia oclusal, tá? De maneira que aí vai ser uma incidência complementar realizada aí com filme radiográfico aí posicionado no plano oclusal, tá? No qual nós utilizamos os pontos de referência, certo? E aí a finalidade dessa radiografia oclusal vai ser justamente falar aí, mostrar, né, os planos oclusais realizados aí para se visualizar a maxila e também a mandíbula. De maneira que quando a gente posiciona o raio, e lembrando que quando nós falamos de raio de incidência, né, nós estamos nos referindo ao ponto de incidência desse raio, aonde ele entra e aonde ele sai. E quando nós falamos de posicionamento, nós nos referimos ao posicionamento do paciente. Então, essa radiografia oclusal, quando nós vamos fazer esse estudo aqui, certo? As principais indicações clínicas é o estudo das fraturas dos maxilares, certo? Lembrando aí que os maxilares, eles acomodam a arcária dentária superior, certo? Nós temos aí a mensuração ortodôntica, certo? Que serve aí para a determinação e controle das trações nos maxilares. O estudo das fendas palatinas, tá? A localização dos dentes extranumerários, tá? As pesquisas de raízes residuais, os dentes inclusos, né? O estudo de grandes áreas patológicas ou até anômalas, que aí vem a cometer a arcada dentária superior. De maneira que quando a gente vem para cá, certo? Esse filme radiográfico utilizado nessas incidências, eles ficam fixados por esses dentes, ou seja, o paciente fica aqui fixando com o dente. No caso desse paciente ser edêntulo, ou seja, não possuir dente, ele vai utilizar aí o dedo do polegar aí para auxiliar na fixação do filme, certo? De maneira que fica assim o filme fixo. O filme fixo na boca, tá? Então fica mais ou menos nessa dinâmica. Então, o filme radiográfico ele é posicionado na boca do paciente, como nós visualizamos na última imagem, com o lado anterior, ou seja, a superfície convexa do picote voltada para cima, direcionado para o tubo de raio-x. Deve ser centralizada a boca do paciente com seu maior eixo no sentido látero-lateral, e aí nos adultos no sentido antero-posterior, tá? No caso no sentido antero-lateral vai ser aí utilizado para os adultos e na região antero-posterior nas crianças. E aí o paciente deve ocluir, né? O que vai significar ocluir, né? Deve fechar a boca, né? Ele deve aí segurar o filme de maneira só para que deixe ele fixo entre os dentes. E aí nós conseguimos fazer esse estudo. Tá? Lembrando que aí a boca do paciente vai estar aqui nesse eixozinho aqui, certo? De maneira que fica fixo aqui. Tá? E aí esse lado anterior, certo? Ele fica voltado para cima, ou seja, para a arcada dentária superior, tá bom? E aí a gente consegue visualização aí do arco dental, certo? Tanto da arcada superior quanto da inferior. No caso do paciente, nos casos em que nós estamos visualizando a arcada dentária inferior, a cabeça deve ser posicionada aí no plano sagital mediano, perpendicular ao plano horizontal do chão, certo? E aí o plano oclusal deve estar paralelo ao chão, de maneira que a linha de Kemper também deve estar paralela aí ao chão, certo? Então, a gente está vendo aqui toda a dinâmica que envolve aí, né, a maxila do paciente, certo? E aí é válido o estudo aqui, tá bom? Dessa dinâmica. Então, olha aqui o posicionamento, né, para que se visualize aí todo
a arcada dentária superior, que fica acomodada na maxila, né? A cabeça deve ser posicionada para trás, de modo que com o plano sagital mediano perpendicular ao plano horizontal do chão, tá? E aí a gente consegue visualizar aí, né, a cabeça aí, ou a maxila do paciente, certo? Então a gente consegue visualizar a arcada dental. Então nós temos também, para além disso, as interproximais, que nós também chamamos de betweens, tá? E aí essas radiografias interproximais, elas são geralmente solicitadas para o pré-estudo de cáries e que existem entre os dentes. Então ela é uma interproximal, ou seja, quanto mais próximo, mais detalhe nós conseguimos obter dos dentes. E aí elas são realizadas para os dentes pré-molares e molares. Lembrando que nós temos os incisos, os caninos, os pré-molares e molares, né, nas dentições permanentes. E aí é possível observar nesses exames a coroa dentária dos dentes e as regiões proximais desses dentes, dos pré-molares e molares. O exame ele é completo e ele é composto por 4 radiografias do tamanho das periapicais, ou apenas 2 radiografias utilizando aí um receptor de imagem mais alongado. E aí ele vai ser para essas técnicas especiais. Tá? De maneira que a gente avalia os 4 pré-molares, né? Dá para se avaliar de maneira individual, só que nós vamos ter mais tomadas e, consequentemente, o paciente vai ficar mais exposto a essa radiação, mas dá para utilizar um filme mais alongado, de maneira que a gente diminui as exposições do paciente. E é o mais correto, visando pelo ponto de vista da proteção radiológica. Então, nós temos aqui, certo, a radiografia, no qual há aqui um mobilizador aqui, no qual a gente consegue deixar a boca do paciente aberta, né? O raio aqui, ele praticamente incidindo aí na região dos pré-molares, certo? E ele vai também estar ajudando a fixação do filme radiográfico, tá? Do receptor de imagem. E aí nós temos aqui a avaliação de toda a coroa dentária, de toda a parte estrutural do dente do paciente, de maneira que permite ao dentista uma avaliação completa de cáries entre os dentes, tá? Há uma avaliação aqui através da escala de densidade, como eu falei para vocês, os tons de cinza, certo? E aí a gente consegue estar fazendo essa visualização, tá bom? Então tá aqui o filme ele posicionado, ele fica fixo através desse bracinho aqui, desse acessório, né? E aí a gente consegue fazer as radiografias dos pré-molares. E nós temos também o processamento radiográfico, certo? Que obedece, né, do ponto de vista convencional, certo? Os mesmos princípios aí, só muda a dinâmica de se processar. Porém, obedece aos mesmos princípios de fixação, revelação, certo? Lavagem e secagem. Tá? Então nós temos aqui o filme radiográfico intrabucal, certo? E extrabucal, após a exposição, ele deve ser revelado. De maneira que esse processamento obedece aí os mesmos critérios da radiologia, né, como nós conhecemos, na convencional de fato. E ele pode ser tanto manual quanto automático. No processamento manual dos filmes radiográficos intraorais, é necessária a identificação de colgaduras, pois não há espaço suficiente no filme para fazer essas identificações. Então, de maneira que eles identificam nas colgaduras os tipos de a incidência que foi realizada, senão fica um negócio muito vago. E aí nós temos aqui, certo, a processadora na revelação manual, onde o profissional vai colocar as mãos aqui dentro e vai fazer todo o processo de revelação, tá? Na manual obedecendo aí os mesmos critérios, né? Só muda a dinâmica um pouquinho pela questão do tamanho do filme, dentre outros. Porém, obedece os mesmos critérios aí que a radiologia convencional normal, certo? E aí nós temos aqui, certo, o filme radiográfico intrabucal, que é autoprocessado. Esse tipo de filme, ele é uma alternativa ao processamento manual, certo? De maneira que ele dispensa o uso aí da câmara escura para o processamento. E aí ele é apresentado em uma embalagem especial, certo? E aí ele contém os agentes reveladores e fixadores, além da película do filme. Isso aí permite que o processamento do filme radiográfico, logo após a exposição, ele seja necessário aí, ele seja exposto sem a necessidade de um manuseio aí na câmara escura, de maneira que agiliza também até a entrega para o paciente.
tá? Então, a fase de processamento obedece aí basicamente os mesmos critérios que a radiologia convencional em si. De maneira que a gente vem para os métodos complementares, tá? Lembrando que o método complementar ele vai sempre oferecer uma vantagem ou uma desvantagem, certo? Ainda mais baseando porque a dinâmica do paciente, a idade, dentre outros pontos que são relevantes, tá? Então, vale ressaltar aqui, certo, que esses métodos eles vieram aí revolucionando, certo, o radiodiagnóstico aí no âmbito da odontologia. De maneira que nós temos aqui o primeiro método, que é o método de Miller-Winter, e ele foi criado em 1914 pelo Dr. Fred Miller, e posteriormente ele foi divulgado pelo Dr. Winter. E aí ele ficou conhecido como a técnica do ângulo reto ou da dupla incidência. Esse método complementar ele é indicado para a localização de dentes inclusos, corpos estranhos e processos patológicos na mandíbula. Certo? Então a indicação clínica é um bom bizu, certo? E essa técnica ela vai consistir em uma radiografia periapical e uma radiografia oclusal, certo? Com o filme periapical, obviamente, cujas incidências são perpendiculares entre si. Daí o nome da técnica de ângulo reto, ou seja, são duas incidências onde os ângulos eles ficam perpendiculares entre si e a união dessas duas incidências forma aí um ângulo reto. E aí nessa periapical, o ideal é que se faça com a técnica do paralelismo já vista anteriormente. Já na oclusal, o paciente morde levemente a película e aí ele inclina a cabeça para trás. Essa incidência ela é super vantajosa, certo? Dependendo da posição do elemento a ser radiografado, essa técnica aí vai estar permitindo a boa visualização desses dentes que estão inclusos, dando aí para o cirurgião dentista um bom espectro de limitação aí para se realizar a extração desses dentes inclusos, tá? Porém, as desvantagens são necessárias duplas radiografias, certo? E aí, pacientes com náuseas, trismo e imperativo, eles tendem a sofrer mais, tá? Porque eles não conseguem ficar aí muito tempo, tá? E principalmente aí nos casos de imperativo, de onde o paciente, nós estamos falando, obviamente, de criança, né? Onde tem a maior dificuldade de obedecer os comandos, tá? Além do que duas incidências radiográficas, né? Então são duas exposições aí para o paciente. Porém, as principais indicações, certo? Como os dentes inclusos, corpos estranhos e processos patológicos na mandíbula, são visualizados de maneira através do ângulo reto, né? De forma muito clara. Nós temos também o método de Donovan, tá? E aí quando a técnica de Miller-Winter não registra inteiramente, tá? O terceiro molar incluso, geralmente a gente, quando não está na horizontal, esse dente incluso ele não está na horizontal, certo? Ou então ele fica inclinado muito para trás, ele fica bastante difícil. Por quê? Porque se nós avaliarmos a anatomia da mandíbula, o ramo da mandíbula dificulta o posicionamento do filme, certo? Na radiografia oclusal. E aí essa técnica ela é indicada sempre que a radiografia oclusal da técnica de Miller-Winter não mostrar inteiramente as raízes do terceiro molar, certo? Então é um bizu aí sobre o método de Donovan, tá? Onde ele é indicado quando a Miller-Winter não consegue registrar de forma clara. Então a técnica consiste aí em posicionar o filme inclinado sobre o ramo da mandíbula, certo? E aí a gente pede para o paciente segurar o filme com o dedo indicador do lado oposto, na região do mésio oclusal, lá do segundo molar. E aí o paciente inclina essa cabeça para trás, certo? E aí para trás e para o lado oposto da incidência. E aí o feixe ele deve ser no sentido do ângulo da mandíbula, né? Quase ali no ápice, direcionado ali do ângulo até o ápice do nariz, de maneira aí perpendicular. As vantagens desse método de Donovan, tá? É a utilização de uma película apenas, ou seja, tem praticidade nas técnicas, certo? As desvantagens vão ser praticamente o paciente impossibilitado de usar as mãos, como trismo, e aí a questão das náuseas também,
certo? De maneira que atrapalha aí um pouco a dinâmica do exame. Porém, ajuda aí a visualização aí das raízes do terceiro molar inferior, tá? Então, quando o método de Miller e Winter não resolver a questão da visualização do terceiro molar, o método de Donovan ele consegue aí tá se sobressaindo. E nós temos aqui o método de Clark, certo? E aí essa técnica ela é indicada para a localização dos dentes inclusos também, processos patológicos e corpos estranhos na maxila. E aí a localização desses pontos anatômicos, como o forame mental e os incisivos, certo? Serve para dissociar as raízes e os condutores radiculares. E aí a teoria consiste aí na variação dos ângulos horizontal na incidência dos raios-x, tá? Onde nós levamos em consideração o princípio do paralaxe, certo? Onde se consiste da seguinte maneira: dados dois objetos em linhas retas com o observador, o objeto mais afastado será escondido pelo outro objeto. De maneira que reflitam comigo o seguinte. Observem comigo o seguinte. Nós temos aqui o princípio do paralaxe, certo? E aí a gente tem dois objetos em linha reta. E aí o observador, certo? No caso, na linha reta com o observador. E aí o que acontece? O objeto mais afastado ele será escondido pelo outro objeto, certo? E eu estou me referindo aos pontos anatômicos. Se o observador mover para a direita, o objeto mais distante aparentemente se moverá para a direita. Ou seja, o objeto mais distante, eu estou me referindo à arcada dentária. Ele fica acompanhado aí pelo observador. E o mais próximo faz um movimento contrário ao observador. De maneira que o que acontece? Nós temos uma variação de ângulo no qual nós estamos tentando visualizar estruturas da dentição. E aí o que acontece? Existe aí um princípio no qual, dados dois objetos em linha reta, certo? E aí eu estou me referindo à questão dos dentes, né? Vai ter um dente que vai ficar mais próximo da incidência do raio e um que vai ficar mais distante, certo? E aí quanto mais afastado esse dente ficar, mais escondido pelo outro ele vai ser, porque vai haver uma magnificação do dente que está mais próximo, certo? Então, se você mover ele para a direita, o objeto mais distante aparentemente se moverá também para a direita, ou seja, o objeto mais distante acompanha o observador e o mais próximo faz o movimento contrário, de maneira que a gente consegue dissociar, ok? Esse objeto e radiografar o que está mais distante. A técnica consiste em 3 tomadas radiográficas, certo? E aí o que acontece? Sendo uma na posição central, as demais variando aí em angulações de direita para a esquerda, né? Ou seja, em mesial e distal, sempre visando aí a questão de dissociar a estrutura mais próxima para que se visualize a estrutura mais distante. Essa técnica, ela é super importante para a questão da endodontia, certo? E aí ela tem grande valia para a endodontia. Tá? Para quem não sabe, aí, a endodontia, né, é um ramo da odontologia que trata da etiologia, o diagnóstico e terapêutico aí de profilaxias das doenças e lesões que vão estar afetando aí a polpa dentária e a raiz. Ou seja, essa técnica ela permite uma visualização muito estrutural do dente, muito ampla, certo? Ela é bem localizada, porque ela trata aí, certo, do diagnóstico preciso dos dentes. As desvantagens vão ser o paciente com náuseas, né? O paciente que é imperativo, ele não consegue, né? A questão do trismo. Tá? O paciente é dêntulo também, ou que não pode utilizar as mãos, porque não tem como fixar o filme radiográfico. Ok? E nós temos também o método de Parma, certo? E essa técnica ela é indicada para a mandíbula quando a radiografia periapical convencional não registra inteiramente o terceiro molar inferior. Então, quando há uma limitação na periapical convencional, nós utilizamos o método de Parma. E aí essa técnica consiste aí em inclinar, certo? O filme deixando a sua borda inferior próxima ao assoalho bucal.
certo? E aí se causar desconforto aí, pode dobrar essa borda paralingual, deixando mais próximo da língua. E ela é indicada para a maxila, certo? Quando ocorrer a sobreposição de imagem nos processos zigomáticos da maxila e das raízes aí dos molares superiores. A técnica ela vai consistir em colocar um rolete de algodão preso com fita crepe na metade inferior do filme e com isso a gente consegue diminuir a angulação vertical, eliminando aí todas as sobreposições da imagem. E é nessa fase que nós observamos, certo? Toda a dinâmica de dissociação das estruturas que estão interpostas, tá? De maneira que a gente já aprendeu, quando há uma angulação vertical, quando há uma angulação do raio, quando há uma dissociação aí do ângulo reto, nós conseguimos visualizar a estrutura de interesse. Então, em relação ao processo radiográfico, nós temos aí a fase, né, onde há uma concentração de erros e de cuidados que nós devemos ter para minimizar alguns problemas na aquisição dos nossos exames e evitar erros consequentemente. Então, a gente deve sempre seguir as recomendações do fabricante, né, de soluções das próprias processadoras e do fixador. E aí deve-se observar a concentração da solução, se essa concentração está no nível de acordo com o que o fabricante ele exige, a sua temperatura e o próprio tempo de revelação, certo? Esse tempo aí que ele varia de minutos, ok? De acordo com o próprio fabricante, tá? Então a gente tem aqui a tabela, certo? De maneira que a gente deve afixar na parede, na câmara escura, uma tabela de tempo e temperatura, certo? Onde quando nós estamos com 16 graus aí, 8 minutos dura o tempo, certo? 18 graus, 5 minutos. 20 graus, 4 minutos. De maneira que quando a temperatura ela aumenta, o tempo de revelação e fixação diminui. Então a gente deve sempre medir a temperatura do revelador antes da revelação, de maneira que a gente consiga fazer essa dinâmica. E aí cabe lembrar que quanto mais alta for a temperatura, certo, do revelador, menor será o tempo de processamento, em que as temperaturas estejam aí até às vezes, quando elas estão acima de 30 graus, podem ocasionar artefatos e erros nas imagens. Essas soluções devem ser regeneradas ou trocadas quando necessário e nunca serem utilizadas fora do prazo de validade. O uso de soluções processadoras inativas, além de provocar erros nas imagens, por muitas vezes induz ao profissional a aumentar a dose para poder conseguir uma radiografia laudável, em que a relação à proteção do paciente não é permitida. E aí alguns fatores influenciam na durabilidade das soluções das processadoras, como o tempo de preparo, a quantidade de uso, a oxidação das soluções das processadoras, o próprio volume lá dentro dos bujãozinhos, certo? E aí o fator determinante que indica aí o momento da troca das soluções das processadoras, no caso do revelador e fixador, é a densidade da imagem radiográfica obtida. Quando a imagem obtida estiver mais clara do que o normal, aí é o momento exato para se trocar as soluções da processadora, tá? E nos casos do armazenamento em que a gente erra, né, o armazenamento desses filmes, certo? A gente deve tomar todos os cuidados especiais no armazenamento dos filmes radiográficos, como manter em local fresco após a abertura da caixa, dar preferência à conservação do produto dentro da geladeira, deve permanecê-los longe das exposições às radiações, e aí sem pressão sobre o filme, certo? E aí os mais velhos vão ficando mais por cima, porque a gente vai utilizando e os mais novos vão ficando para baixo, tá? E aí a gente tem aí características radiográficas, né, na imagem de múltiplas bolinhas radiopacas, representando aí um desprendimento da gelatina, tá? E aí nós chamamos esse fenômeno de floco de algodão, tá? Então a gente pode estar visualizando aqui, certo? Todos esses erros, tá? Que aí confunde com certas patologias. Ela exige aí do dentista, certo? Uma maior acurácia, sendo que é um artefato. Os filmes submetidos a altas temperaturas, certo? Este erro aí, ao contrário do filme vencido, ele provoca uma imagem radiográfica de manchas escuras no filme, tá? Devido à alta temperatura, que é o mesmo que é submetido durante o transporte de fábricas até a distribuição. Então a gente vê aí os artefatos, né?
o aspecto radiográfico do filme submetido a altas temperaturas com a presença de manchas escuras ali existentes. Tá? E os erros, né, na hora das aquisições das radiografias. Né? Então são erros que acontecem devido à desatenção com a anamnese, que deve ser feita aí com o paciente. E aí nós verificamos sempre a presença de objetos metálicos nos exames radiográficos, tanto intra ou extraorais. E aí no primeiro passo deve ser seguido para fora da confecção do exame radiográfico. E aí ao receber o paciente, a gente tem que observar se o paciente ele é portador de algum objeto metálico, como brinco, óculos, cordão, piercing, ou outros objetos que possam atrapalhar a dinâmica do exame. E aí tem que sempre perguntar se ele é portador de próteses parciais, removíveis ou totais, porque aí esses artefatos não se tornam aí um corpo estranho. Na radiografia, a gente já vai ciente de tudo que tem lá. Tá? E aí, após esse passo, a gente consegue fazer o início, né, do exame para verificar se as informações dadas pelos pacientes estão corretas. E a gente verifica também se há a presença aí de tíncle. E aí, radiografar o paciente aí, né, com o PPR, né, e aí vai ser o protetor, certo? E aí dá esse aspecto na imagem, certo? E o aspecto radiográfico com a presença de uma prótese parcial removível, tá bom? No caso, a gente tem aí como atrapalha, né, a dinâmica da visualização, tá? Radiografar o paciente com óculos também, certo? Onde aparece ali e atrapalha a gente até visualizar as raízes dentárias, certo? Os pacientes com brincos também vão estar atrapalhando, ó, toda a dinâmica, principalmente nas laterais de crânio, tá? E aí na panorâmica aí com a presença de brinco destacado aí na imagem, certo? Dá aí uma sensação aí fantasma aí do lado oposto. E aí para a radiografia cefalométrica, como a gente estudou, vai apresentar múltiplas imagens radiopacas aí atrapalhando a visualização de toda a arcária dentária. Tá? Pacientes com pince também representam um erro aí na imagem, certo? De maneira que com a presença do pince aí a gente não consegue visualizar a estrutura de interesse, tá? E o paciente com o Towk, né? Que vai ser aí meio que um pince no dente ligado, né? E aí ele atrapalha aí a visualização, né? E aí, se ele for removível, tem que se retirar. Ou então avisar na anamnese que ele é portador desse pince aí, né? Desse tipo de pince. E aí na colocação do filme também, ó, a gente cortando aí a parte superior do dente, né? Onde a gente está cortando aí a coroa dentária, né? Então o exame fica aí meio que sem sentido. Isso aí é um posicionamento incorreto aí do filme radiográfico, tá? E aí o filme alto demais corta aí as raízes dentárias, de maneira que a gente também não consegue nem ver direito os dentes inclusos, tá? E aí a gente perde qualidade aí nas tomadas radiográficas, tá? Então a gente vai ficando por aqui, tá? E espero que vocês tenham aí feito um breve proveito aí da disciplina, certo? No qual a radiologia odontológica ela se aplica muito, né, no espectro aí da radiologia, né? E ela tem amplo mercado aí e vem cada vez mais crescendo. De maneira que o profissional que for atuar na área da radiologia odontológica, ele tem que estar por dentro da anatomia buco-maxilo, tem que estar por dentro de toda a dinâmica, principalmente de aparelhagem, que muda um pouco em relação aos outros métodos. Tem que ficar atento também à questão das tomadas, né, e dos métodos que se utilizam aí na radiologia odontológica. Então, espero que vocês tenham feito aí um bom proveito da disciplina e até uma próxima. Fiquem com Deus.